João 8,32 está escrito assim: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Você sabe que todos nós, eu creio, que nós viemos de uma tradição às vezes secular e às vezes tradição também religiosa. E nós recebemos essa tradição porque os nossos pais nos passaram, porque os pais dos nossos pais passaram para eles, porque o pai dos pais dos nossos pais passaram a esses. Então, essa tradição, muitas coisas que para nós eram corretíssimas, era certíssima, nós tínhamos com a mais pura e plena verdade, porque nós recebemos dos nossos pais, recebemos, né, essa tradição. Mas que, com o passar do tempo, você vai conhecendo as coisas e você vai percebendo que aquela tradição não estava de acordo e não está de acordo. Aquela tradição, obrigado, irmão. Aquela tradição, principalmente religiosa, que nós achávamos que realmente era verdade. Mas aí você começa a conhecer a palavra de Deus e você começa a comparar, você começa a analisar e você acaba percebendo que aquilo que você tanto acreditava não tem fundamento na palavra de Deus. É apenas tradições, tradições e tradições. O apóstolo São Paulo também chamou a atenção de algumas pessoas que estavam vindo para a igreja e essas pessoas estavam querendo impor alguma coisa dentro da igreja, mas que não tinham base bíblica, mas eram tradições que se guardavam. Tradições que algumas delas são ótimas, mas tem outras sem fundamento nenhum, sem fundamento algum. Algumas até que a gente inocentemente, a gente amava, adorava, e aí aos poucos você vai vendo a inexistência dessas coisas, que isso foi tudo ficção, coisas que puseram na cabeça e começaram a transmitir como uma verdade, como uma verdade, como uma verdade, mas ao ser confrontada com a palavra de Deus, caía por terra porque não tinha base bíblica. E o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele estava chamando a atenção de algumas pessoas, e essas pessoas, elas tinham toda a certeza que da maneira como eles acreditavam, da maneira como eles adoravam, era uma maneira correta, era uma maneira certa. E muitas vezes eles tentaram inquirir coisas do Senhor, questionar o Senhor com coisas que não tinham fundamento. E o Senhor, com as suas palavras, então, com a simplicidade das suas palavras, derrubava todo o argumento dessas pessoas. E ele chegou ao ponto de algumas pessoas querendo discutir com ele, né? E que ele percebeu que aquilo que era apresentado para uma discussão, para um propósito ou para um diálogo, eles percebiam que não tinha fundamento algum, não conseguia parar diante de uma análise bíblica. E aí então o Senhor diz para eles: vocês irão conhecer a verdade, e a verdade trará liberdade para vocês. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E muitos dos discípulos do Senhor que foram escolhidos por Ele, foram chamados por Ele, né? Porque os 12 discípulos do Senhor, eles foram chamados do meio de toda a multidão que seguia a Jesus. É bem verdade que alguns discípulos do Senhor seguiram o Senhor por indicação de João Batista, porque a Bíblia nos fala que havia alguns discípulos que eram discípulos de João Batista, e quando o Senhor passou perto de João Batista, e João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essas pessoas deixaram de seguir ao Senhor. Entre eles estava o André, estava Pedro, né? E passaram então a seguir o Senhor Jesus Cristo, passaram a seguir o Senhor Jesus. E quando eles chegam e começam a seguir o Senhor Jesus, eles também têm muitas coisas na mente dele que eles imaginam ser verdade, imaginam ser certo, correto. Por exemplo, eles imaginavam, pensavam
uma coisa assim muito parecida com a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela diz que uma pessoa, ela nasce com os mais variados problemas, com as maiores dificuldades, porque no passado ela foi uma pessoa muito ruim, muito ruim, muito ruim, então ela nasce com alguma deficiência para purificar os pecados que ela teve na encarnação passada. Mas nós sabemos não existir encarnação, isso não suporta a confrontação com a palavra de Deus. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo disse que nós daremos conta ao Senhor de tudo aquilo que fizermos através do corpo, e não dos corpos, do corpo, um único corpo, nós não teremos outro, é esse aqui só. Está escrito lá em Hebreus, 9:27, aonde diz, está ordenado, é uma ordem de Deus, do Criador, o homem morrer uma vez só, vindo depois o juízo. Então, nossa chance de santificação, de purificação, é aqui nesse mundo, é hoje, é aqui agora, por aquilo que a palavra de Deus nos mostra, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles tinham a ideia seguinte, que se uma pessoa tivesse alguma situação de enfermidade, de doença, de alguma deficiência, eles achavam que aquilo era resultado do pecado, ou da própria pessoa, ou dos pais da pessoa. Então imaginavam assim, por exemplo, Deus que nos perdoe, apenas para um exemplo. Eu tenho um filho com uma certa deficiência. Então, para eles, aquela deficiência era consequência de um pecado que eu cometi, que os pais da criança cometeram, ou que a própria criança cometeu. Então, eles tinham isso em mente. E como é que nós sabemos disso? Porque quando o Senhor Jesus Cristo está andando com eles vêem um cego de nascença. Eles sabiam que o cego era cego de nascença. E o que é que eles perguntam? Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais? Para que nascesse cego. Então eles atribuíam aquela doença, aquela cegueira, por um erro da própria pessoa, e então dos pais da pessoa. E o Senhor Jesus Cristo disse, nem ele nem os pais dele pecaram. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Não foi ele que pecou e nem os pais dele que pecaram. Mas é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Uma outra situação, irmãos, que o Senhor também quebra e faz cair por terra, era o pensamento que os judeus tinham. De quê? De que toda a pessoa que tinha as condições financeiras boas, que eram bens financeiramente, que essas pessoas eram pessoas grandiosamente privilegiadas por Deus. Então, eles atribuíam a riqueza da pessoa, Deus fazendo isso com ela. Era uma bênção de Deus sobre a vida dela, e, consequentemente, eles achavam que se a pessoa era privilegiada por Deus aqui na terra, e isso por causa da riqueza que a pessoa possuía, consequentemente, no céu também essa pessoa seria beneficiada. E como é que chegamos a essa conclusão? Eu quero ler com você, irmão. Eu usei o versículo de João 8,32 apenas para clarear, mas eu quero ler com você uma passagem que fala aqui no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. Irmãos, eu esqueci de falar sobre isso aqui de manhã. Na verdade, eu esqueci porque não estava aqui, Se tivesse, eu ia ter lembrar. Quem é que não sabe o que é isso aqui? Todo mundo sabe que é um envelope, mas qual é o propósito disso aqui? Quem é que não sabe? Não sabe o que é? Todos sabem? Se todos sabem, eu não vou falar. Todos sabem? Ok. Então é aquela oferta de R$12 que você vai trazer a semana que vem até a Santa Ceia, Para que a gente possa ajudar as pessoas aí nas construções e aquisição de terreno, de coisa para a construção
construção da igreja. Então, está escrito assim no capítulo 10, versículo 17 de Marcos. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe. Irmãos, você sabe que por várias vezes o apóstolo São Paulo, o apóstolo São Pedro, eles tiveram pessoas se ajoelhando diante deles, posteriormente eles terem feito algum milagre. Essas pessoas se ajoelharam no intuito de prestar uma homenagem, uma adoração a eles. Mas o que foi que eles fizeram? Eles não aceitaram. Eles rejeitaram, dizendo, eu sou homem igual a você. Somos homens iguais, você tem que adorar tão somente a Deus. Aqui nós vemos que esse homem veio correndo e ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus. E Jesus não teve a mesma atitude de Pedro e nem a mesma atitude de Paulo. Por que não teve? Porque ele é o Senhor e ele recebeu a adoração daquele rapaz que se prostrou diante do Senhor em adoração, reconhecendo-o como seu Senhor ou como Senhor. E ele vem para trazer um questionamento e faz um questionamento para o Senhor Jesus Cristo. Que tipo de questionamento ele faz? Ele chega, irmãos, e ele diz para o Senhor assim: bom mestre, bom mestre, bom mestre. Inequivocamente, irmãos, não existe um mestre como o Senhor Jesus Cristo. Não existe alguém de um conhecimento tão profundo como o Senhor Jesus Cristo tinha. Isso nós podemos, assim, num comparativo humano, citar Paulo, que dentre os discípulos todos era a pessoa que mais conhecimento tinha do Antigo Testamento e, consequentemente, alguém que recebeu da parte de Deus revelações grandiosas que passou a transmitir para a igreja e até hoje. E até o final nós iremos usar esses versículos, esses livros que ele passou. Mas esse rapaz, ele chega e ele atribui algo para o Senhor. Ele chama o Senhor de bom. Mas ele chamar o Senhor de bom, e que realmente o Senhor Jesus Cristo é bom, né? Um bom mestre, um bom educador, um bom orientador, um bom ensinador, né? Inigualável mestre. Quando ele chama o Senhor Jesus Cristo de mestre, né? Ele chama com o intuito de enaltecer o Senhor e de que essa bondade ele iria falar a respeito dele próprio para o Senhor. Então ele disse: bom mestre, que bem farei, né? Ele está dizendo para o Senhor: que bem farei. Uma outra tradução diz que bem farei. Aqui na minha está escrito: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pessoa, ele estava interessado em saber o que é que estava ao alcance dele, que ele pudesse fazer para que com isso pudesse então alcançar a vida eterna. Amado irmão, se existisse alguma coisa que alguém pudesse fazer para herdar a vida eterna, nós não precisaríamos de um Salvador. Nós não precisaríamos de Jesus, do Deus eterno, se fazer homem e nascer no nosso meio. Não precisaríamos dele. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele cortou absolutamente tudo de possibilidade que alguém poderia pensar em fazer para que através desse fazer ele pudesse então merecer algo de Deus. Nós não merecemos algo nenhum de Deus. Nós não merecemos nenhum bem de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Não é por méritos nossos. Não é porque eu tenho feito alguma coisa de boa, porque na verdade eu não fiz mesmo. São muito mais as coisas más que eu fiz do que boas na minha vida. São muito mais os pensamentos ruins do que pensamentos bons
na minha vida, são muito mais atitudes, às vezes desconexas, que tomamos antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, do que coisas boas, né? Quantas vezes não blasfemei do nome do Senhor? Quantas vezes eu não tomei o nome do Senhor em vão? Quantas vezes eu não usei coisa assim, asneira, besteira, piada a respeito de Deus, porque não conhecia Deus, por não conhecer. Falei coisas indevidas. E glória a Deus que o apóstolo São Paulo, ele traz para mim, ele traz para você um momento de alento no nosso coração. Ele diz que Deus, magnífico, maravilhoso, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, aquilo que fizemos na ignorância de não conhecê-lo, porque não conhecê-lo é caracterizado como ignorância da parte humana, da parte do homem. Então o homem que não conhece a Deus, ele é ignorante, não sabe, ele tenta fazer uma coisa, ele tenta fazer outra coisa, ele tenta realizar isso, ele tenta realizar tudo, e ele sempre está se esforçando para que através desse esforço possa ser aceito por Deus e consequentemente receber um mérito, um favor de Deus. Mas é impossível nós fazermos alguma coisa para merecermos a misericórdia, a graça. Nós não merecemos, mas nós temos o perdão de Deus oferecido-nos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por todos os erros, por todas as falhas, por todos os pecados que nós cometemos. E por mais que você, por mais que eu, por mais que você, meu amigo, que está me assistindo aí, você acha que você faz, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, o que você faz para o teu próprio bem? Não beber e não fumar, você não vai ofender a Deus com isso, não. Bebendo e fumando também não vai te dar salvação. Não bebendo e não fumando também não vai te dar salvação. Não vai. Não tem como. É impossível. É impossível. Então, ele questiona ao Senhor. Mas por que ele questiona ao Senhor, irmão? Porque realmente ele fazia algumas coisas que para ele tinha que merecer alguma bênção de Deus. E o que ele falava? Está escrito assim, olha. Jesus respondeu. Primeiro, por que você me chama bom? Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Ninguém é bom. Amém? Ninguém é bom. Sabe por que Jesus falou isso? Olha na sequência. Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Não matarás, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre teu pai e tua mãe. Então o homem, quando ouviu isso, respondeu para o Senhor, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ô, irmão, se ele tem observado tudo isso, por que ele não tinha convicção de que aquilo lhe dava o direito de salvação? É o que muitas pessoas fazem, eles fazem isso, fazem aquilo outro, porque eles querem ter mérito naquilo que eles fazem. Querem ter mérito naquilo que eles fazem. Aquilo que eles fazem para ele merece algo da parte de Deus. Merece que Deus os recompense. Merece, então, por isso que ele chamou o Senhor Jesus Cristo de bom, e por isso que Jesus disse, não tem ninguém bom. Não tem ninguém bom, não tem. Não existe nada que você faça de bem ou de bom, que com isso você tenha o direito de reivindicar diante de Deus um lugar no céu. Não existe. A Bíblia nos fala, meu irmão, que o Senhor, ele reconheceu o esforço que aquele rapaz estava fazendo. Mas que o Senhor lhe disse uma coisa, olha, ainda te falta uma coisa, está escrito assim aqui, ó. Então o homem lhe respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado, observado desde a minha juventude.
Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Só uma coisa falta a você. Você se lembra, irmão, que o Senhor Jesus Cristo disse assim, que se nós guardássemos 9 dos 10 mandamentos e fôssemos reprovados em um, nós não alcançaríamos nenhuma recompensa? E que se o homem por si quisesse ter a vida eterna, ele teria que guardar todos os mandamentos, viver pelos mandamentos. Mas presta atenção no que eu vou te falar. O mandamento foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Os mandamentos foram escritos pelo Senhor, pelo dedo do Senhor foram escritos. Agora presta atenção numa coisa: se foram escritos por Deus, nele está a perfeição. Se por Deus foram escritos, não existe erro, não existe falha, não existe absolutamente. É totalmente perfeito. Agora pensa comigo, como é que um homem que é imperfeito, que está em pecado, vai conseguir guardar a lei que é perfeita, que é santa e que é boa? O homem que é imperfeito, o homem que é pecador, como é que vai guardar? Como, irmão? Por isso você pode conseguir até guardar 9, mas os 10 você não consegue, porque são perfeitos e você não é perfeito. Você vai falhar em um, e se você falhar em um, falhou em todos. Se você errar um, errou todos, você acabou todos. Mas então por que Deus deu a lei para nós? Por que Deus mandou a lei, se Ele sabia que nós não íamos guardar, sabia que nós não tínhamos condições de guardar? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para que você saiba que você precisa de um Salvador que guarde as leis para você. E quem foi que deu os mandamentos? Não foi o Senhor Deus? E Deus não estava em Cristo Jesus? E Cristo Jesus, nosso Senhor, não guardou toda a lei, o perfeito, guardando o que era perfeito. Então nós não podemos guardar, mas se nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, Ele guardou a lei por nós, consequentemente nós não teremos sobre nós a espada da lei, mas a benevolência da graça de Deus em Cristo Jesus. Você está me entendendo, irmão? Está me entendendo? Então a lei foi dada, ela é santa, justa e boa. Mas então, o Senhor, por quê? Porque eu preciso de um Salvador, eu não posso ser salvo por mim mesmo, não tem coisa que eu consiga fazer, por mais bom que eu seja, não tenho que eu faça e consiga alcançar com isso a salvação. Não tem como, é impossível. É impossível, e vou falar para você porque é impossível na sequência da mensagem. Então, a Bíblia nos fala, irmãos, que quando o Senhor olhou para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você, uma única coisa. Qual é o primeiro mandamento mesmo? Qual é o primeiro? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Olha aqui o que o Senhor fala para ele. Só uma coisa falta para você: vá, venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Se você quiser, então você tem que fazer isso. Se você quiser merecer a salvação, você vá, venda tudo a propriedade que você tem, amar a Deus sobre todas as coisas. Dê tudo aos pobres. Vem e segue-me, e então você terá um tesouro no céu. Impossível. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor mostrou para ele por que ele não guardava os mandamentos. Por quê? A Bíblia nos fala, irmãos, que esse rapaz, ele baixou sua cabeça e ele saiu da presença do Senhor Jesus Cristo. Ele saiu. E olha, a Bíblia nos diz o seguinte: então Jesus, quando o menino saiu da presença do Senhor, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil
para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Presta atenção agora. Os discípulos estranharam essas palavras. Mas por que eles estranharam? Por que eles estranharam essa palavra, irmão? Porque eles tinham na mente deles, o judeu tinha na mente dele, que as pessoas que eram ricas eram beneficiadas por Deus aqui nesta terra, e consequentemente o seriam no céu. Era isso que eles tinham em mente. Era isso. Que seria impossível, uma vez sendo beneficiado aqui, consequente, seriam beneficiados nos céus também. Agora eles ouvem o Senhor dizer: é impossível aquele que tem riqueza entrar no reino dos céus. Olha o diálogo que eles continuam com o Senhor. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pode um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Pode, irmão. Por maior que seja a agulha. Não tem como, é impossível. É impossível. E eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha no que eles baseavam a salvação. Eles eram discípulos do Senhor e eles estavam aprendendo. Igual eu, igual você. Muitas coisas que nós temos na nossa mente, que nós trouxemos, a gente vem com a nossa... E aí a gente vai conhecendo a palavra de Deus. E não é no momento só, não. Na nossa permanência na presença do Senhor, o Senhor vai nos ajudando, vai nos abençoando, o Senhor vai tirando tudo aquilo que não lhe pertence da nossa vida, para que nós sejamos lavados, purificados e santificados pela palavra de Deus em nós. E eles, irmãos, muito embora com o pouco conhecimento que eles tinham, você se lembra de que quando o Senhor quis lavou os pés dos apóstolos, ele chegou no Pedro, foi lavar os pés de Pedro. O que Pedro falou? Não, Senhor, eu não permito que eu lave os meus pés. Aí o Senhor fala para ele: mas se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala: não, então assim não, então pode lavar os pés, pode lavar o corpo todo se quiser. Fala: não, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É necessário lavar o pé. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que a palavra faz? A palavra limpa. A palavra vai limpando. Até o conhecimento que você recebe, até o momento do conhecimento que você tem da palavra de Deus, você está limpo, você está lavado. Outras coisas poderão vir pela frente, para que venha sobre a tua vida, para que você continue sendo lavados e limpos pela palavra do Senhor. Isso chama-se santificação, que é um ato contínuo. Então, irmão, eles questionam o Senhor: mas então quem é que vai poder salvar-se? Olha a mentalidade deles, porque eles achavam: se o camarada que é rico não pode ser salvo, imagine nós. Como é que nós vamos comprar a salvação? Se ele que é rico não pode entrar no reino dos céus, imagine nós na situação que nós estamos. Somos pescadores apenas, vivemos da pesca, não temos nenhum bem, não temos nada em que a gente possa segurar, achando que aquilo vai nos trazer e dar segurança. Mas louvado seja Deus, irmãos. O Senhor, Ele é magnífico. Olha só. Sendo assim, quem pode ser salvo? A pergunta que os discípulos fazem para o Senhor. E o Senhor Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, isto é, para os homens, ou aqui na minha Bíblia, a versão está para os seres humanos, para o homem, né? Para o homem é impossível. A minha tradução, assim, estou gostando mais da minha tradução, que diz assim,
para os seres humanos é impossível. Está me vendo, irmão? Está me vendo? Para o ser humano é impossível. É impossível. Quem pode ser? Ninguém. Ninguém. Isso é impossível para o homem. Porque se fosse possível, eu não precisaria de Jesus. Se fosse possível, Deus não teria mandado Jesus ao mundo. Se fosse possível nós sermos salvos por Maria, por José, por Benedito, por Antônio, por Mané e por qualquer outro assim, Deus não teria dado o filho dele. Mas é impossível para o homem. Mas não é porque é impossível para o homem que o homem não possa ser salvo. E o homem é salvo porque para Deus, ponha lá, meu amigo, porque para Deus, para os seres humanos é impossível. Segue. Contudo, porém, mas não para Deus. O impossível para o homem não é impossível para Deus. Não para Deus, porque para Deus... Porque para Deus, até a tua salvação, até a minha salvação, até a salvação daquele ladrão que morreu à direita dele lá, até a salvação de Paulo, até a salvação de Zaqueu, que era um publicano rico, e que não tentou ser salvo pela sua riqueza, mas contou ao Senhor a sua necessidade, e o Senhor então trouxe a salvação à casa dele, dizendo que ele era um filho de Abraão, era um filho na fé. Então aquilo que é impossível para o homem tentar fazer, tentar comprar, tentar adquirir com os seus bens ou com qualquer outra coisa, se auto-justificando, é possível para Deus quando nós aceitamos a Jesus Cristo e consequentemente nós nos justificamos. Ou melhor, o Senhor nos justifica diante de Deus através do seu sacrifício. Olha que Salvador que nós temos, irmão. Hein? Em Dias. Olha que Salvador que nós temos. Olha que... Imagina você, irmão. Imagine você. Qual foi o bem que Deus viu em nós para nos salvar? A gente até não acreditava nele. A gente até duvidava dele. A gente até o questionava. A gente até na nossa infinita sabedoria... de cabecinha, infinita sabedoria, que o Senhor chama de ignorância, duvidávamos dele, o questionavam. Não, isso aí é conversa fiada. Na nossa infinita sabedoria, agíamos assim, pensávamos assim, porque na verdade a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, irmão, ele, nesse diálogo, o Senhor diz para os seus discípulos que isso era impossível, contudo para Deus, porque para Deus tudo é possível. Glória a Deus. É possível. Então, meu amado irmão, eles também tinham na mente dele, e o Senhor veio para quebrar aquilo. Achavam que somente os ricos poderiam ser privilegiados por Deus e entrar na vida eterna, entrar na salvação pelo privilégio que eles tinham demonstrado através das riquezas que eles possuíam na terra. O Senhor disse: negativo, negativo. Todos vocês precisam de um Salvador, é o que a Bíblia fala. Todos nós precisamos de um Salvador. Alguém que tenha guardado toda a lei por nós, nenhum Y, nenhum J, nenhum tiozinho, absolutamente nenhum pontinho, nada foi tirado, sem que tudo ele tenha guardado, porque a lei é perfeita e o Senhor também é perfeito. Então, ele guardou por nós. Eu não sou perfeito, mas eu o aceitei como meu Salvador e meu Senhor, e consequentemente ele me diz o seguinte, que todo aquele que nele crê, esse tem a vida eterna. Amém? Todo aquele que nele crê, esse tem a vida eterna. Amém, irmãos? Louvado seja
o Senhor. Então guarde isso no teu coração, guarde isso na tua vida. Quando alguém falar para você assim, mas eu não faço isso, não faço aquilo, você não faz isso, não faz aquilo, mas isso não te dá direito a nada. Não te dá direito a nada. Um dia eu e minha esposa estávamos conversando com um homem, irmãos, e esse homem, ele é crente de uma igreja que se orgulha do nome da igreja dele. Irmãos, de repente assim, ele enfiou a mão no bolso, que Deus tem me abençoado, arrancou um pacote de dinheiro, mostrou para nós. Eu falei, como é que Deus tem te abençoado? Tem tantas pessoas que são ateias, não creem nem em Deus, esses donos dessas indústrias, têm muito mais dinheiro que o Senhor. Tem muito mais dinheiro. Isso não é razão de ser abençoado, não. Tem muitos ímpios, tem muito mais do que aquilo que o Senhor tem. Né? Então a pessoa acha que por ele estar debaixo daquela igreja, achou que Deus beneficiava ele com os bens, se auto-vangloriando daquilo. Aí, e quando eu falei isso para ele, ficou pianinho, como diz, né? Ficou murchinho, pianinho, né? Porque é uma verdade. Tem muita gente que nem acredita em Deus. Tem aquele Soros lá, aquele americano de 94 anos de idade, que é o filho do inferno, e que ele financia tudo quanto é coisa contra Deus, ele que financia, porque ele é riquíssimo, 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 riquíssimo. Essa pauta da ONU, que tem que ser implantada até 2030, ele que está por trás disso, com o dinheiro dele está financiando tudo, financia os países comunistas, financia aí os países socialistas, tudo para infiltrar, para colocar, para fazer uma nova sociedade, mas uma nova sociedade, não uma nova sociedade com diretrizes bíblicas, uma nova sociedade com diretrizes satânicas, financiada por ele. Financiada por ele. Então, isso não quer dizer absolutamente nada. Ai dele se ele não tiver salvação em Cristo Jesus. Ai de nós se nós não tivermos a salvação em Cristo Jesus. Ai de nós se nós não crermos no Senhor. Ai de nós se desprezarmos tão grande salvação que o Senhor Deus providenciou para nós lá na cruz do Calvário. Ai de nós.